pessoal, na aula de hoje iremos falar sobre os hebreus e os fenícios, dos povos que habitaram uma região muito difícil para a agricultura, uma região bastante seca. Os fenícios habitavam uma região que hoje corresponde ao Líbano e à Síria, ou seja, uma região que era propícia para o comércio marítimo, pois a agricultura lá não dava pela quantidade de terras inférteis, ou seja, perto do mar, uma região montanhosa que não era propícia para a agricultura. Por isso que os fenícios se dedicaram à navegação e ao comércio marítimo. Os hebreus ou judeus viviam na Palestina. A cultura deles era especial, pois acreditavam em um único Deus, ou seja, o monoteísmo religioso. A colonização fenícia. Observe as imagens. A colonização fenícia. As rotas comerciais dos fenícios. Essa parte verde estão as cidades e estados, Biblos, Sidom e Tiro. Observe a rota de vermelho que chega até o Estreito de Gibraltar, na Península Ibérica. Os fenícios também criaram várias colônias que depois se tornaram cidades e estados independentes. Compravam e vendiam mercadorias de outros povos. Assim, eles se tornaram grandes comerciantes da antiguidade. Quando a natureza não ajuda, o que fizeram os povos antigos que moravam em lugar onde a agricultura não ajudava? O que vem a ser isso? Lugares difíceis para o plantio e para a colheita. A solução foi viver do artesanato e do comércio. Outra solução foi mudar-se, ou seja, se deslocar para outro lugar. Quando se fala nos fenícios, a primeira coisa é lembrar da navegação. Foram os grandes navegadores da história. E o lugar onde eles habitavam tinha uma madeira, o cedro do Líbano, que servia para fazer barcos e navios. Os escravos fenícios eram chicoteados para remar até que os barcos ficassem bem velozes. Os fenícios atingiram bastantes rotas comerciais. Segundo alguns historiadores, os primeiros a usar o barco à vela foram os egípcios por volta de 3200 a.C., mas os maiores navegadores da história foram realmente os fenícios. Eles eram tão bons que no século VI a.C. contornaram toda a África, e há quem diga que chegaram à costa brasileira, mas não sabemos ainda nada comprovado sobre isso. Para não se perderem, os fenícios usavam as estrelas, guiados pela constelação da Ursa Maior no hemisfério norte. Por volta de 1500 a.C., os fenícios começaram a se destacar no comércio marítimo, no comércio da púrpura, ou múrice, um molusco que servia para atingir tecidos. O jeito de fabricar era um segredo dos fenícios. Durante muito tempo, a púrpura foi adorada por muitos nobres, gregos, egípcios e romanos. E os fenícios vendiam com um preço muito bom, por isso enriqueceram muito com esse comércio. As cidades fenícias eram cidades-estados, ou seja, cidades independentes que tinham sua própria autonomia política, social e econômica. Então eram portuárias e tinham cada uma no seu tempo de dominar aquela região. Primeiro destaque foi para Biblos, depois Sidom e depois Tiro. Essas cidades se revezavam no poder. Os fenícios também fundaram 9 feitorias. A mais importante foi Cartago, que ficava no norte da África, que deu origem às guerras púnicas entre Roma e Cartago. Além da cidade mais importante, Cartago, também teve outra, Trípoli. Os fenícios, além do comércio marítimo, eles também praticavam pirataria, sequestravam barcos e pediam indenizações aos parentes daquelas pessoas que foram sequestradas. O artesanato fenício era riquíssimo, vasos de cerâmica e algumas decorações da época. Os fenícios ficaram conhecidos como os grandes navegadores da história e responsáveis pelo comércio marítimo, o da púrpura, o molusco marinho. Mas o principal legado dos fenícios para nós do Ocidente, ou seja, a civilização ocidental, foi o alfabeto. Aqui está na imagem o alfabeto linear fenício. Tinha 22 caracteres. Aqui está na imagem
alfabeto cuneiforme e Ugarite, outra cidade fenícia, que não tinha os destaques de Biblos, Sidom e Tiro, mas também foi importante centro comercial. Vamos ver a escrita nos países da antiguidade. Egito, hieroglifos, ideogramas, 3.500 a.C. Sumérios, acadianos, babilônicos, escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cunha, 350 caracteres. Alfabeto cuneiforme, letras, tinha 30 em Ugarite, 1400 a.C. E o alfabeto linear, 22 letras, 1100 a.C., século XI. A religião fenícia era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, natural com sacrifícios humanos, com destaques para Baal, deus do sol, e Astarteia, deusa da lua e da fecundidade, e Dagon, deus do trigo. Na ciência, os fenícios se destacaram na astronomia e na matemática. Estrutura social, observe o slide. No topo da pirâmide tem o rei, sufete, cidade-estado, o soldado, comerciante, artesão, sacerdote e, por último, escravos. Na aula de hoje, nós falamos dos fenícios, os maiores navegadores da história. Eles também se destacaram no comércio marítimo e criaram o alfabeto, que é o grande legado do fenício para a civilização ocidental. Se você gostou dessa aula, dê o seu like e se inscreva no canal.